Nem sempre quem é pai ou mãe é quem educa a criança. A avó, o avô, uma tia ou mesmo os educadores da creche, da escola, são as pessoas que muitas vezes passam a maior parte do tempo com a criança. E aí que ela aprende a respeitar. Como é que você estabelece os limites para essa criança? Nós vamos falar com o Marcos Mer sobre o assunto. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia, Solange, Gisele. Bom dia, Marcos. A educação de uma criança é um dos maiores desafios que uma pessoa pode ter na vida, né? Quando você tem que dividir essa responsabilidade, muitas vezes por necessidade, né? Na maioria das vezes, é ainda mais complicado. Agora, existem transferências, né, da educação para os avós, por exemplo, que são injustas, né? A mãe e o pai trabalham e daí deixam essa criança o dia inteiro, às vezes com avô e avó, só que num momento em que eles não estão mais em condições de criar. Eles estão cansados, com problemas de saúde, já existe limitação física, limitação também na área da paciência, não aguenta, não suporta mais a criança. E então passa a ser um excesso muito grande para esses avós, que acabam daí criando esta criança o mínimo possível. Então, fique brincando, fique assistindo televisão o dia inteiro, e aí essa criança não tem uma atividade saudável e acaba então tendo prejuízo no seu próprio desenvolvimento. Os avós, eles precisam, o ideal é aquele avô, que a gente leva de vez em quando, que daí eles dizem, vem aqui porque eu vou estragar. Deixa estragar, naquela visita, uma vez por mês. Agora, se está cuidando no dia a dia, aí a postura tem que ser diferente. Os avós têm que ter um preparo melhor, eles têm que ter apoio, eles têm que seguir os mesmos princípios educacionais que os pais dão para a criança, e assim a gente tem menos conflito, menos problema. E esse relacionamento mais gostoso é o ideal para avós e netos, né? Mas a gente sabe que muitas famílias hoje, com a mulher no mercado de trabalho, precisam desse apoio. Quais seriam algumas dicas, então, para estabelecer bem esses limites? Porque tem muitas famílias que realmente não têm o que fazer. Ou deixam com os avós, ou não tem opção, outra alternativa, né? Quando é esse caso, que a criança precisa realmente ficar com os avós, então os pais precisam fazer isso da melhor forma possível. Então, ao invés de levar horas e horas antes, leva só na hora que realmente precisa, ou seja, evite que esses avós fiquem muito tempo com a criança. Qual é o mínimo necessário? É esse tempo? Então vamos levar só nesse tempo. Na hora de buscar a criança, busca rápido, não vai primeiro no shopping, primeiro no supermercado, para depois buscar a criança. Já pega a criança imediatamente, ou seja, evite que esses avós se desgastem na criação dos filhos. Aí, essa criança ela vai ser bem atendida pela escola, bem atendida pelos avós. Quando vai para casa, os pais interagem legal com a criança e aí é a melhor forma possível para a criança. A nossa preocupação deve ser sempre assim: como é que está essa criança? Ela está feliz de estar onde está? Então esse é um bom indicador, um bom termômetro. Se está feliz, está legal, está bem, então pode continuar fazendo isso, pode continuar a educação nesse sentido. Agora a gente está falando de avós, claro, tem tios, tem, enfim, a família como um todo, tem a escola, né? Na prática, como é que se faz vamos dizer, essa combinação de limites? A questão da alimentação, por exemplo, ou o horário de dormir, quando tem que dormir, às vezes, na casa de algum familiar. Isso tem que estar escrito, isso tem que ser previamente conversado entre os adultos? Tem que estar muito bem conversado. A dica é a seguinte: se é exceção, vai passar o final de semana na casa de uma tia, mas nunca vai. Então é uma vez a cada 2, 3 meses. Então siga a casa, siga as normas da tia, vai ficar como a tia quer. Pode dormir fora do horário, pode ficar de pijama o dia inteiro. Então solta um pouco, até isso é bastante saudável para a criança. Agora, se essa criança ela precisa dormir vários dias por semana, ou às vezes a semana toda, na casa de uma tia, na casa do avô, da avó, então a dica é: siga as normas da casa da criança. Esses tios e os avós precisam se adaptar às normas dos pais. Então, o horário de dormir é tal horário, vai ter que obedecer. E daí esses adultos vão ter que se adequar ao horário que já está sendo estipulado para a criança. Porque senão essa criança tem um horário um dia, outro horário outro dia, ela fica perdida, não adquire uma rotina, e a ausência de rotina traz insegurança para a criança. Isso é bastante interessante. Antigamente se achava
que o estabelecimento da rotina tirava a criatividade. Hoje a gente sabe que é o contrário. É dentro de uma rotina pré-estabelecida que a criança fica sossegada, tranquila, em paz, para então criar, inventar, fazer bagunça, dentro já daquela rotina estabelecida. Nosso tempo está acabando, Marcos, mas eu queria só que você falasse que muitas vezes as crianças também aproveitam dessa falta de comunicação dos adultos que são responsáveis por ela, né? Elas também conseguem perceber isso e às vezes criar uma situação, né? E elas percebem muito rápido e já usam, já começam a fazer chantagem emocional. Ah, mas a avó deixa. Essa frase é muito comum com as crianças. Gosto mais de ficar com a avó, então. Ou faz esse tipo de provocação, né? Mas eu gosto mais de ficar com a avó, eu não gosto de ficar aqui porque você fica mandando eu comer salada. Mas tem que comer salada, então tem que conversar com a avó para fazer a avó também exigir comer a salada. Então vamos combinando aí entre os adultos para que a criança possa se dar bem. Marcos, muito obrigada, viu? Até semana que vem. Prazer. Ok, brigadão. Bom dia.